tenho, devo dizer que fui eu a dar origem a um relatório de iniciativa do Parlamento Europeu sobre o turismo da zona costeira. Não fui o relator, fui minha colega do Algarve, Jamila, mas quem deu origem a esse relatório fui eu. E, portanto, é isto que eu aqui hoje vim dizer e que vou dizer nestes conselhos, nestes dois conselhos, para além do contacto pessoal, porque o que é fundamental não é responder A, B ou C. O fundamental é dizer aos cidadãos que esta eleição é tanto ou mais importante que eleger o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, o Presidente do Governo e até, eu diria até o Primeiro-Ministro. Esta é fundamental porque é daqui que vem mais de 70% da nossa legislação. É isto que eu tento passar aos cidadãos, é que não fiquem em casa, que venham votar, que votem no Partido Socialista para que haja uma voz e hajam vozes no plural no Parlamento Europeu, porque quando se discutem as políticas, quaisquer que elas sejam, de transportes, de pescas, de ambiente, de trabalho, de combate ao emprego, se não houver alguém que pense na Madeira, não como Madeira, mas como regiões ultraperiféricas, os assuntos passam, a caravana passa como a água que vai para o rio e ninguém a utiliza. Este é o meu dever enquanto cidadão desta terra e enquanto exerço funções políticas. E não esqueço o vosso trabalho de comunicação, porque eu contacto com muita gente, pessoa a pessoa, mas não chegaria ao número que chego por intermédio do vosso excelente trabalho, que eu aqui quero agradecer. Doutor, a nível nacional, o PS sobe nas sondagens. Isso deve-se a mérito do PS, das ações de campanha, ou do próprio mérito do partido da oposição? Eu penso que é fundamentalmente pelo conhecimento, porque fazem os socialistas na Europa. Os socialistas na Europa pensam nas pessoas. Eu podia dar exemplo, por exemplo, vamos pensar na mulher. A nossa política é política de não discriminação. E, portanto, não deve haver nenhuma discriminação, seja em relação aos deficientes, seja em relação às mulheres. Por exemplo, aprovamos agora na Comissão uma norma que diz que a mulher, em vez de ter 14 semanas, tem 20 semanas de maternidade e até o pai deve ter 2 semanas pagas obrigatoriamente tomadas, porque isso é essencial para a formação da criança. Mas depois chegou o plenário a direito, teve de outra forma e isso teve de voltar, não quer dizer que terminasse o processo, volta e vai ser retomado nesta fase. Outra coisa, por exemplo, quanto aos horários de trabalho, que nós quisemos pôr um limite, 48 horas, é deixando ainda, porque há países que dizem eu aceito as 48 horas, mas no meu país não se aplica. Nós até aceitamos que isso possa ser numa fase transitória. Agora, ad eterno, escravatura, não mais. E, portanto, o que fizemos foi retirar a proposta e vamos voltar a pô-la no próximo mandato. A nossa preocupação, nós queremos crescimento económico. Nós dizemos, as regiões na Europa dão uma nova dimensão económica, uma nova dimensão social, uma nova dimensão cultural, uma nova riqueza cultural à Europa. E tudo faremos para que a União Europeia da Solidariedade e da Coesão chegue às regiões, responda às regiões, especialmente àquelas que são afetadas pela ultraperiferia, como a Madeira, os Açores e Canárias. É por isso que eu digo, votar no PS é fazer com que haja uma voz da Madeira e de todas as regiões no Parlamento Europeu para pensar nos cidadãos desta terra, nas empresas desta terra, no progresso económico desta terra, mas sempre respondendo, sobretudo nesta crise, ao problema do emprego, que se resolve com mais formação, com mais estratégia de Lisboa, mais reforço de capacidades. Foi o que eu fiz noutro relatório sobre a nova estratégia para as regiões ultraperiféricas, de que fui relator sombra, e introduzi, depois de uma audição feita na Madeira, a necessidade de aprofundar a estratégia de Lisboa nestas regiões. É por esta via que nós vamos dar resposta ao emprego, sempre mantendo a mobilidade e tendo, como eu tenho, esta preocupação, que os madeirenses, as madeirenses, além do mercado, e que é preciso condições para ir ao mercado europeu, continental, é necessário aproveitar este mercado que está aqui ao lado, Madeira, Açores, Canárias, com melhores transportes, melhor turismo, melhor associação das associações empresariais que existem na Madeira, seja na agricultura, seja nos transportes, seja nas empresas em geral e até na cultura, nos centros de investigação. Se não fizermos isto, estamos a perder uma oportunidade histórica e defendendo sempre a mobilidade. Doutor, uma última pergunta. É favorável à criação do imposto europeu? Tal como o seu predecessor? Bem, ouça, essa é uma discussão que já se passou. Não me parece que seja o momento adequado para tratar disto, mas não há imposto europeu no sentido de dizer vamos tirar mais dinheiro ao cidadão para pôr na Europa. Não, se trata-se do seguinte, só
E na altura isto vai ser discutido um dia, porque o dinheiro que vai para a Europa, quem é que decide? São os governos, então, como sabe, as direitas. E os governos preferem sempre ser eles a gastar diretamente. Nós dizemos, é preciso que algum fique lá, como dizia numa visita à França um francês, dizia ele, nós defendemos os apoios europeus porque ele é federador de outros apoios. Mas para isso é preciso que haja dinheiro lá. O que se diz é que sem mexer um tostão, um cêntimo dos eleitores, é necessário que algum dinheiro vá diretamente para a Europa e não por via estar a pedir ao Conselho. O Parlamento, a Comissão, normalmente pede 1,8% do PIB para o orçamento comunitário. O Parlamento, para ser mais equilibrado, reduz essa verba 1,17%, 1,18%. E depois chegou o Conselho, tesoura e corta. Ora, é preciso que algum esteja nas mãos da União Europeia e não esteja dependente da decisão oportunística, às vezes por razões eleitorais, dos senhores do Governo. A Europa é verdade, é uma Europa que deve manter a diversidade cultural. E é por isso que o diálogo intercultural é importante dos Estados, mas a Europa também é uma Europa das regiões, mas no final a Europa é a Europa dos cidadãos, das cidadãs e dos cidadãos. Ok, Muito obrigado.